Fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo para estar falando do Palmeiras e vamos acompanhar esse jogo aberto que tem aí tudo de bom aí a respeito do esse choque rei e vamos ver com o Cicinho, o Dracena, Ronaldo tem para falar aí desse choque aí, beleza? Vamos acompanhar então. Rei é o assunto, ufa, chega de Libertadores, Sul-Americana, fala agora de Brasileirão e esse encontro na Arena Barueri entre Palmeiras e São Paulo. E começamos com o lado da equipe de Abel Ferreira. Então, calma. Palmeiras e São Paulo, os dois melhores times da Libertadores até o momento, se encontram domingo pelo Campeonato Brasileiro. Competição em que o Verdão também comanda a tabela e que vai reservar nas próximas rodadas, além do clássico contra o rival, duelos diretos contra o segundo colocado Bragantino, o terceiro Flamengo e o quarto Cruzeiro. Temos muitos adversários pela frente, temos o calendário, temos o nosso adversário, temos as logísticas, temos as viagens. Acho que por si só a equipa que não for capaz de ser resiliente dificilmente sobrevive e consegue andar até ao fim e lutar por títulos. Com o elenco mais completo nas mãos, Abel tem rodado bastante os jogadores. Ele não repete uma escalação por 2 jogos seguidos desde a 9ª e 10ª rodadas do Campeonato Paulista, ainda em fevereiro. No choque rei, o Verdão deve começar com Felipe Anderson, preservado na vitória sobre o Cerro Porteño anteontem, Piquerez, que ficou no banco no Paraguai, e Richard Rios, que só atuou no segundo tempo. Assim, a provável escalação deve ter o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Felipe Anderson, Emiliano Martinez, Richard Rios e Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Neste brasileiro, o Palmeiras ganhou 5 partidas, empatou uma e perdeu outra. E vai defender neste domingo um retrospecto recente positivo diante do tricolor, para quem não perde desde 2023. Desde então, em 7 jogos, ganhou 3 e empatou 4. É mais um clássico, a gente sabe jogar esses jogos, a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas agora o time mais cascudo, a gente bem unido, a gente sabe que a gente pode fazer um bom jogo. O clássico será na Arena Barueri, estádio onde o clube conquistou sobre o Corinthians em abril a vitória de número 3.500 de sua história e que neste domingo, com ingressos a preços bem mais acessíveis do que o normal, estará lotado. Começamos com o lado mandante dessa história. Cicinho, o quanto você está preocupado com o Palmeiras? Muito. Não, sincerão. Eu acredito que o Zubeldia está mais preocupado do que eu, né? Porque do outro lado tem um grande adversário, né? E não é fácil você jogar contra o time do Palmeiras. Essas equipes, elas sempre quando se enfrentam, é a certeza de um grande jogo muito disputado. Uma torcida só, né, a torcida do Palmeiras. Então o São Paulo vai ter que encaixar suas peças, entrar muito ligado. O São Paulo já provou disso em jogos passados, que quando entra desligado, o Palmeiras não entra a 10 por hora, o Palmeiras sempre entra a 1000 por hora, e é dessa maneira que se entra num clássico. Então acredito que a principal atenção que o São Paulo vai ter é o quê? Entrar completamente ligado, porque se tentar estudar o Palmeiras no início, pode ser surpreendido já no início, e você tomar um gol já no início e ter que sair para cima do Palmeiras é muito difícil e corre o risco de tomar mais gols. Cicinho, você falou que o São Paulo tem que tentar encaixar as peças, só que o problema é que o Palmeiras encaixou muito bem as suas peças. E aí, Edu? Não, encaixou, né? E o Abel achou o esquema tático para jogar, né? Ele coloca sempre ali o Giai, né, como um terceiro zagueiro ali, né, trazendo um pouco o Felipe Anderson ali como um ala, ou quando joga o Alan, jogou no último jogo. Então eu acredito que o Abel vai mexer na equipe, porque o desgaste está sendo muito grande. Jogou na quinta-feira, na quarta-feira, né? E isso, e o São Paulo jogou na terça, então um dia de descanso. Então eu acredito muito que o Abel vá mudar. Você desculpa? Não, desculpa nada. A viagem de São Paulo foi mais longa que a do Palmeiras. Mas é a realidade. Você jogando no Paraguai, aí jogou lá em Fortaleza. Aí foi... Então são coisas que o Abel está estudando. E com certeza ele vai sempre surpreender a gente, Renato. A gente às vezes coloca um time aqui, ele vai lá e mexe 2, 3 peças. Então eu acredito que ele vai fazer isso, né? Então o mais importante que eu vejo, ele achou um esquema tático.
tanto pro Giai estar jogando ali, né, o retorno do Rafael Veiga, né, do Mike, do Marcos Rocha, o Murilo também retornando. Então, acredito que esses jogadores estão à disposição dele, ele pode escolher qual que ele quiser. Então, vai ser um belo jogo. O São Paulo está vivendo um momento bom, né, da temporada, depois daquela turbulência com o treinador e tal, encontrou o caminho assim das vitórias. E eu acho que vai ser um belo jogo, mas jogando em Barueri, diante do torcedor palmeirense, eu acredito que o Palmeiras vai vencer. Agora o lado tricolor paulista deste clássico. Eu sou São Paulo, sou tricolor do Morumbi. Ele está dando conta do recado. André Silva é o artilheiro do São Paulo na temporada com 10 gols em 24 partidas. O camisa 17 marcou na vitória sobre o Alianza Lima pela Libertadores e ajudou a equipe a conquistar o 3º triunfo do tricolor fora de casa na competição continental. Um São Paulo invicto a 12 jogos. São 5 vitórias, 7 empates e uma equipe que não perde desde a polêmica semifinal do Paulistão com o Palmeiras. Acho que as imagens estão aí para todo mundo ver, para cada um tirar suas conclusões. Eles estão tentando de qualquer jeito, tá? De qualquer jeito tirar a gente do campeonato. O Paulistão faz parte do passado, mas o tricolor volta a encontrar o Palmeiras de Abel Ferreira, só que pelo Brasileirão. Um adversário que Luiz Ubeldia ainda não conseguiu superar. Com o argentino à beira do campo, são 2 empates e 2 derrotas. E se na Libertadores vai tudo bem com o time do Morumbi, no Brasileirão a história é um pouco diferente. O tricolor está na 11ª posição com 9 pontos. O último empate em casa com Fortaleza teve um gosto amargo. Por outro lado, uma novidade no último treino animou o torcedor. O meia Oscar participou da atividade em campo. O camisa 8 não joga desde o final de março por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Está em fase final de recuperação e vive a expectativa de estar entre os relacionados para o choque rei de domingo na Arena Barueri. Enquanto Oscar ainda é dúvida, a provável escalação do tricolor tem Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves ou Lucas Moura, Cédric Soares, Ferreira e o artilheiro André Silva. E o segredo da boa fase do camisa 17? Minha mãe, ela sempre ora por mim também. E ela mandou uma mensagem muito bonita para mim, dizendo para eu ser forte, corajoso e... Choque rei no domingo, Dia das Mães. Será que André Silva vai dar um presente para ela? André Silva tem sido um dos heróis das últimas partidas. Cicinho, de verdade, o São Paulo para você, independentemente do técnico, se ficou ou não ficou, mas o time se ajustou, entrou nos eixos? Olha, Renato, o Zubeldia, ele teve a sabedoria para encaixar a equipe, sim. Os jogadores entenderam isso, né? O São Paulo, o Zubeldia, ele consegue diversificar o São Paulo em jogos. Você pode ver, tem jogos que o São Paulo precisa mais do sistema ofensivo e acaba entrando ali com o Lucas Ferreira e o Cédric mais recuado. Quando é um time, nós estamos vendo a provável escalação do São Paulo, um time que ataca muito forte ofensivamente, já coloca o Ferrarese ali e o Cédric mais à frente, que você já dá essa consistência ali também para o sistema defensivo. Então o Zubeldia, ele está fazendo esse balanço no São Paulo e os jogadores entenderam. Quando o jogador entende o que o treinador pede, as coisas acontecem naturalmente. Mas volto a repetir, o São Paulo precisa entrar muito ligado nesse jogo, porque às vezes que o São Paulo entrou ligado, o São Paulo conseguiu jogar de igual para igual com o Palmeiras e até surpreendeu o Palmeiras em algumas vezes. No que o São Paulo pode surpreender o Palmeiras, Edu? Eu acho que nas jogadas Nossa! Que é isso? Não, calma, vamos respeitar o São Paulo. São Paulo tem jogadores individuais muito bons, Renata, né? Eu não sei se o Lucas vai jogar, de entrar de início, né? Até esse Lucas Ferreira, o Ferreirinha também, né? Que 1 contra 1 é muito difícil. Então o São Paulo tem peças, sim, para surpreender, mas eu acredito que o Palmeiras, o grande diferencial que tem a equipe do Abel é a mentalidade forte, é a questão da concentração. Por mais difícil que está o jogo, eles mantêm a concentração, eles mantêm o foco, né? E não sai fazendo o que tem que fazer assim de qualquer jeito. Eles fazem que é tudo treinado. Então eu vejo que vai ser um choque rei muito importante,
né, principalmente se tratando de repente, manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Rona, como eu te conheço há muito tempo, como nós trabalhamos há 13 anos mais ou menos juntos, eu até imagino que você vai falar que vai ser 0-0 esse jogo. Gelo. Dessa vez eu vou te dessa vez eu vou te surpreender. Não. Porque vai ter palpite. Mas não vai ser agora, então guarda o suspense. Mas você garante que você vai me surpreender? Vou te surpreender aí. Ainda mais nesse clássico, que eu vi muitas coisas que aconteceram no Paulistinha, aquele confronto no Paulistinha, ficou muitas rusgas, né? Muita coisa, meu Deus do céu. Então calma que vocês vão falar mais, que eu vou só dividir a... Fala, rapaziada, finalizando aqui aquela resenha, conversando aí sobre o Palmeiras, né, e o São Paulo aí. A galera tava falando aí, espero que vocês tenham acompanhado aí, o Cicinho, o Ronaldo, né, o Dracena falando sobre o clássico que vai rolar aí, do São Paulo e Palmeiras aí. Eu acho que a vantagem do Palmeiras, que está vindo num bom momento, né? Não que o São Paulo esteja também não vindo, porque está vindo também num bom momento. O Zubeldia acertou a mão lá, está vindo um certo entrosamento, mas o Palmeiras tem esse problema também, de entrosamento, porque o Abel sempre mexe no time, né? Sempre bota a gente diferente, uma nova cara. Eu acredito que ele vai vir com força máxima aí, porque tem o Paulinho chegando, tem o Veiga, pode ser que ele venha surpreender entrando com esses caras. Quem seria a escalação dele? Porque a provável escalação aconteceu aí, igualzinho vocês acompanharam, tá no vídeo aí, vocês podem estar vendo. E aquele negócio, cara, eu quero só... A gente tem que aguardar, não adianta. 30 minutos antes você fica sabendo a escalação certa, porque eu não sei o que o Abel vai arrumar aí. Pode ser que venha o Paulinho, venha o Veiga, e eu usaria esses caras para encarar o São Paulo, porque o São Paulo também vai vir forte. O Zubeldia vai querer colocar aí as peças fortes dele, lá, que é o Lucas, né? Tem o Oscar. O jogador Oscar, ele tá pronto para servir lá, entendeu? Então o Palmeiras também tem que vir com um time forte, que é o Paulinho, que tá pronto para jogar, tem o Veiga, e vamos ver aí que tem de força maior aí. Tem o Felipe Anderson também, né? Tá à disposição. Então eu acredito que o Abel vai servir forte aí. Galera, eu vou ficando por aqui, beleza? E amanhã a gente vai estar comentando mais aí, fazendo aquela resenha aí, finalizando o vídeo aí. Tchau.